Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal, mais um político da extrema esquerda suja, criminosa, envolvido no escândalo do Banco Master. O, Há um tempo atrás, o Lula, ele também, ele também teve o nome ligado nesse caso do Banco Master. Para vocês entenderem a hipocrisia. Há um tempo atrás, o Lula aconselhou o Volcaro a não vender o Master para o BTG. Daí você se pergunta por que ele não aconselhou. Por que será? Mendonça deveria ter investigado mais a fundo. Talvez ele esteja investigado, a gente não saiba, esteja investigando esse assunto. Mas era um assunto também que estava na mídia, está aqui na mídia. Então, é uma suspeita? Sim, por que não? O Lula aconselhou o cara a não vender o Massa, por quê? Ele teve conversa com o Massa, com o banco, o Volcaro. Só que a hipocrisia é tão grande. Lembrando aqui que eu sou um cara que pensa assim: quem deve tem que ir para cadeia. Dane-se se é de direita, se é de esquerda. Eu não morro de amores pelo Flávio Bolsonaro. Eu entendo que nesse momento, Flávio, para mim, eu acho que essa é a minha opinião. Qualquer pessoa, para mim, deveria ser presidente tipo, que for mais limpa do que o Lula, que tiver o nome mais limpo que o Lula, deveria ser o presidente do Brasil, para a gente não correr o risco de ter o PT de novo, que é um desastre, ter novamente essa quadrilha aqui comandando o país, levando o país à falência. Então eu apoiarei o Flávio, sim, ou qualquer outro político de direita, que eu não quero de esquerda, quero que se dane. Mas se o Flávio estiver envolvido, para mim tem que ir para a cadeia, assim como qualquer político, seja de esquerda, de direita, seja Lula, seja o que for, estiver devendo, tem que ir para a cadeia. Essa aqui foi uma notícia há um tempo atrás sobre o Flávio, que parece que recebeu um patrocínio do Master. Esse caso aqui foi recente. Bolsonaro recebeu um patrocínio, 6 milhões aqui, do Master, aqui no próprio jornal. Tem que investigar também. Mas aqui tudo indica, pelo que o Flávio disse, foi para custear, né, os gastos com o filme, foi patrocínio para o filme. A Globo também recebeu patrocínio, como diz aqui, ó, o próprio programa do Luciano Huck. Então, se for para falar de uns que falem de todos, não pode ser hipócritas para vir aqui, colocar a matéria do Flávio, por que não coloca aqui também? Mostra que a Globo recebeu também. Isso quer dizer que a Globo tem alguma relação? Não sei, não posso afirmar nada. Quem tem que dizer alguma coisa é a própria Polícia Federal que está investigando. Agora, aqui, ficar só batendo na mesma tecla do Flávio Bolsonaro tem que ser hipócrita, né? Muito hipocrisia para falar de outros, de uns, e não falar dos outros. Então, é isso que a imprensa suja da extrema esquerda faz. Ama bater na direita, ama procurar alguma coisa, algum detalhezinho para poder jogar na mídia, mas quando é com deles, eles não falam nada, eles somem, desaparecem. Mas aqui a gente traz aqui para vocês lembrarem como eles são hipócritas. Então Lula também teve algo citado aqui relacionado ao Banco Master. Todos têm que ser investigados para mim que tiveram nomes citados. Todos. Inclusive até a esposa do ministro que recebeu 120 milhões. Não tem essa, tem que ser investigado todos que tiverem devendo, tem que ir para a cadeia, tem que pagar. Não tem conversa, tem que ir para a cadeia, esses lixos desses caras. Que tiverem participado dessa fraude, porque lesou muita gente, assim como, quem não lembra aqui, INSS, da fraude. Frechico,
foi chamado para depor também o irmão do Lula. O Lulinha também participou. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Tem que expor esses vagabundos aqui. Aqui, ó, tá vendo? Tem que expor esses vagabundos. Eles amam atacar a direita, mas olha aqui. Olha como é que a esquerda é suja, esses merda. Estão envolvidos em todos os tipos de fraude. Né? Sindicato onde o irmão do Lula é vice-presidente também é alvo de buscas da PF na nova fase da operação contra fraudes. Isso aqui mostra que o quanto que esses caras são sujos também, entendeu? De limpinhos eles não têm nada. Aqui para vocês verem como esses caras são sujos. Eles amam falar dos outros, mas olha só, entendeu? Eles também estão envolvidos em sujeira, muito mais do que a gente fala aqui da direita. Quantos anos que a gente vê sujeira? O próprio triplex ninguém vai escolher, ninguém vai esquecer, o mensalão, o petrolão, entende? Todas essas fraudes recentes, todas ligadas à extrema esquerda. E agora o Banco Master também tem políticos da extrema esquerda envolvidos. Tem o Ciro Nogueira, que é do Centrão. Entende? Até o próprio Alcolumbre, que está defendendo aqui o Jacques Wagner, que é um dos investigados por essa fraude. Encontraram dinheiro na casa dele, a polícia foi lá, averiguou tudo, encontraram dinheiro na casa desse canalha, e mais um investigado. Ninguém fala, né? Quer mudar o assunto, desvirtuar o assunto. É o que todos esses militantes, esses extremistas de esquerda fazem, eles mudam o assunto para poder jogar a culpa sempre na direita, né? Todo fraude, qualquer merda que acontece na esquerda, eles vêm com assuntos lá atrás, sei lá, inventam alguma coisa para poder desvirtuar o assunto e colocar a culpa na direita. É o que esses caras fazem. Novamente, não sou defensor de político. Quem estiver devendo tem que ir para a cadeia, seja de direita, seja de esquerda. A Polícia Federal chegou logo cedo a endereços ligados a Jacques Wagner, em Salvador, e a um quarto de hotel onde o senador costuma ficar hospedado em Brasília. No local, os policiais apreenderam uma coleção de relógios, além de $55 mil e R$33 mil em dinheiro. O equivalente Olha a quantidade de dinheiro, relógios que foram apreendidos. Sim. A Polícia Federal não bate de manhã na porta da casa dos outros, sem indício, sem qualquer tipo de prova, a não ser que seja a polícia de alguns políticos aí, para perseguir os outros, alguma polícia federal corrupta. Mas a polícia de verdade não bate de manhã cedo na porta da casa dos outros à toa. É tão inocente quanto Lula foi inocente no mensalão, quanto o irmão do Lula é inocente no caso do roubo do INSS, esse vagabundo, ladrão de aposentado. Não sei como é que o Lula ainda não está na cadeia, tem que mandar esse cara lá para Papuda. Eu quero saber por que esses lixos desses petistas não falam do irmão do Lula. Quero saber. Passa um pano para esse merda. R$500 mil. Os agentes também realizaram buscas em endereços ligados a Augusto Ferreira Lima, ex-dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro. Assim como o Master, o Pleno foi liquidado pelo Banco Central. Augusto Lima é apontado como articulador político do Master. Atualmente usa tornozeleira eletrônica e chegou a ser preso em fase anterior da Operação Compliance Zero. Segundo a Polícia Federal, Jacques Wagner e Augusto Lima possuem relação próxima, com interações de familiares. Para mim, não tem negociação. Todos os políticos envolvidos têm que ser investigados e todos os culpados têm que ir para a cadeia. Porque sua mulher rouba manteiga,
rouba para sustentar o filho. Eu já vi casos, pessoas que, uma mãe que roubou um pedaço de carne, que é errado, mas pegou 10 anos de cadeia. O pobre se fode na cadeia. Agora, o cara, o político corrupto, ladrão, que tem as costas quentes, sempre sai para a porta da frente, porque a justiça é uma bosta, a justiça do Brasil é um lixo. Eles prendem traficantes e no outro dia soltam. A polícia militar brasileira, que é a polícia honesta, diferente de umas aí, que ficam perseguindo os outros, ela de fato ela prende. Mas como a justiça é corrupta, ela solta o bandido, ela passa a mão na cabeça de criminoso. Igual esses lixos desses caras de direitos humanos aí. Por que eles não levam um traficante para viver na casa deles? Não tem essa socialização, não. Agora, muitos ficaram zombando do pessoal que foi preso, perseguido, né? Que eles não foram presos porque eles cometeram crimes, que eles foram lá no 8 de janeiro para protestar contra as urnas, pedir mais transparência. Pegaram 20 anos de cadeia e esses lixos, esses petistas, ficaram tirando sarro, né? Agora, e por que os traficantes não ficam em 10, 20 anos? Isso aí tinha que ser investigado. Se tem algum juiz ligado ao crime organizado, se tiver, tem que ir para cadeia, cara. Porque fica solta o Lula, alguém tem que entender o porquê que ele foi descondenado. Tem alguma prova de que realmente o caso do Mensalão, Petrolão, realmente ele não teve nada a ver com isso? Se não tem provas, cara, por que descondenou o cara? Todas essas perguntas têm que ser respondidas. Por que até agora a polícia não descobriu quem foi o mandante da facada do Bolsonaro? Tem muita coisa no ar assim que é estranho, que ninguém até agora revelou. Por que a polícia não investiga? Porque pode levar o nome de algum político, porque eu tenho certeza que foi alguém da extrema esquerda, algum político da extrema esquerda que mandou dessa facada do Bolsonaro, não quer que essa pessoa seja descoberta, porque pode ser preso, outras pessoas podem cair igual efeito dominó, assim, cai um, depois vai cair outro, vai cair outro, vai cair outro, e é o que está acontecendo, é uma cordinha que está puxando um. Agora está investigando o Alcolumbre, agora começou a investigar esse Jacques Wagner, todos são da esquerda, a gente sabe que eles têm um viés de esquerda, assim como os ministros, policiais federais, muitos também são ligados à esquerda. É por isso que tem essa perseguição política contra o Ramagem, contra o Orlando Santos, contra o Monark, porque eles se posicionam à direita, eles não aceitam críticas. Então, o Trump está certo, cara, está certo em aplicar a lei nesses caras. Igual o caso do Rumble, o cara foi tentar censurar, que é um crime de censura, alguns cidadãos americanos que estavam postando algo se manifestando contra a ação do STF. Eles tentaram até puxar dados no Twitter, porém o próprio Elon Musk não aceitou vazar esses dados para a Polícia Federal, e o que aconteceu? O ministro congelou as contas do cara, bloqueou o acesso ao Twitter aqui no Brasil, e o Elon Musk agora entrou com um processo, a própria Rumble também, certo, cara. Espero que os Estados Unidos ganhem esse processo que esse cara fez. Ele infringiu uma lei de um outro país, que foi dos Estados Unidos, para perseguir um cidadão americano. Outros crimes que eles cometeram foi tentar prender o Alexandre Ramagem lá nos Estados Unidos. Eles enviaram um cara lá para poder monitorar o Orlando Santos. Isso já é um crime de perseguição política, porque o cara não tem autorização para fazer isso em outro país, entende? Porque o próprio Ramagem está sob proteção dos Estados Unidos. Então, diversas irregularidades que esses caras cometeram, e o Trump está certíssimo em processar.
Então a gente não vê esses políticos da extrema-esquerda sendo presos, julgados, entende? Espero que agora o André Mendonça pegue firme e não arregue, vá para cima desses caras, bote cada um na cadeia, seja de direita, seja de esquerda, seja juiz do STF, quem estiver devendo, quem tiver com o nome envolvido no Banco Master, tem que ir para a cadeia, entendeu? Não tem essa, cara. O cara estiver envolvido tem que ir para a cadeia, tem que investigar mesmo todos que tiver o nome envolvido no caso do Banco Master. E o Jacques Wagner é um desses caras aqui. Que teria criado um ambiente propício para negociações em prol da defesa de interesses privados do Banco Master. Os registros apontam que o senador teria recebido propina em troca de atuação política para aprovação de propostas legislativas. Aqui está falando aqui, é suposto. Do banco de Daniel Vorcaro. Em um dos registros obtidos pela PF, Jacques Wagner teria recebido repasse de 3,5 milhões. De aeronaves ligadas ao Master e Augusto Como é suposto, de ingressos, enquanto não tiver com as investigações encerradas, a gente também não pode apontar, afirmar alguma coisa. Mas, igual eu falei, se tiver realmente envolvido, tem que ir para a cadeia. Assim como, mesmo caso, Flávio Bolsonaro, se tiver realmente provas concretas, se tiver alguma coisa realmente envolvida que aquele dinheiro do Flávio Bolsonaro não foi destinado para o filme, alguma irregularidade, quando encerrar as investigações, tiver algum fato concreto, também tem que ir para a cadeia. A gente aqui não é passar pano para porcaria de político, não. Eu não passo pano. Quem tiver errado tem que ir para a cadeia. Dane-se. Eu odeio político corrupto. Não só político, mas empresário. Tudo, cara. Tudo que é golpista, picareta, político, tudo. Eu odeio esse tipo de coisa. Fraude, essas coisas. A pessoa tem que ser honesta, não roubar o dinheiro dos outros. Para aumentar a margem de empréstimos consignados para trabalhadores CLT e aposentados, além de autorizar a modalidade de crédito para beneficiários de programas sociais. O líder do governo também teria dado... Agora eu quero mostrar um filho da mãe aqui, um militante petista. Olha só o que esse cara ele faz. Ele grava vídeo para tirar sarro, zombar na cara das pessoas de direita. Ele gosta de apontar, fazer apontamentos para os outros, rir. Esses dias ele estava falando mal, falando que esse pessoal pobre de direita, como se ele fosse rico. Ele não passa de um vagabundo, um mendigo, um cara que fica mendigando Pix na internet. Nunca vi um cara que realmente trabalha, que tem, assim, trabalha mesmo, ganha seu dinheiro, ter tempo para ficar gravando vídeo 24 horas por dia na internet e pedindo Pix. Tá vendo aqui? Pix para esses gados idiotas que seguem esse imbecil aqui. É um cara que fica tirando sarro, é um cara que fala mal até do próprio André Mendonça, porque o André Mendonça não se vende para a extrema esquerda como alguns outros aí, outros juízes corruptos. Ele ataca o André Mendonça porque o André Mendonça está fazendo um trabalho honesto, está fazendo um trabalho de investigação séria. Ele está atuando como juiz de verdade, que busca fatos. Então, é o que o petista não gosta. O petista gosta de um juiz que fique puxando sardinha, né? Puxando saco do lado da extrema esquerda, que não seja imparcial. É isso que esses lixos gostam. E o cara fala dos outros que é pobre, mas ele vive pedindo dinheiro, Pix, na internet, no trabalho. E aí, esse Vitor Cachorro aqui. Sabe qual é o melhor remédio para esquerdista, cara? Compra uma Bíblia, você coloca na frente desses caras aí, capaz que você derreteu um esquerdista. É igual aqueles filmes que você coloca a Bíblia, né, a cruz assim na frente do lobisomem, ele derrete. É o que pode acontecer, né? Você colocar uma Bíblia na frente do esquerdista.
Você pode comprar também aqueles inseticidas para matar insetos, você coloca lá na sua janela para você afastar o mal, espantar esses insetos para a extrema esquerda. Isso faz bem. Um cara sem moral gravou um vídeo para você ver e pegar só um trecho. O cara tira um sarro zombando das filhas do Clesão. É claro, como eu sempre falei, eu não boto a mão no fogo por ninguém, mas, cara, o cara morreu. O cara tinha problemas de comorbidades. Ele já tinha pedido ao advogado para pedir um habeas corpus para poder pedir uma prisão domiciliar, e o juiz negou. O juiz do STF negou, e o cara morreu dentro da cadeia. Muito feliz aqui, grava. Assim, o tempo que ele poderia estar estudando, estar trabalhando, fazendo alguma coisa de útil, o cara separa o dia inteiro para ficar gravando vídeo, para tirar sarro, né? Sarro da cara das filhas do Clesão, que teve um pai que morreu, infelizmente, nessa perseguição política. O cara para todo o seu tempo aqui para ficar tirando sarro. Eu torço por todo mal, cara, tudo mal que possa acontecer na vida de um esquerdista, de um cara que doa dinheiro para esse desocupado aqui, o cara que aperta o 13, tem que se fuder mesmo, morrer de fome. Eu não gosto de esquerdista, então tem que se fuder. O cara te grava, perde seu tempo aqui para gravar o vídeo, para atacar os outros, para tirar sarro na cara dos outros, para poder imputar crime contra os outros, como ele fez com o Pittoli, como ele fez com outros políticos de direita, falando merda, sem provas. É um infeliz mesmo. Você pode ver a cara do cara de prazer quando ele grava esse tipo de vídeo, zombando das filhas do Clesão, que ele tá zombando sim. Clesão, olha quem tá aqui: a mãe do Clesão e as duas filhas do Clesão. Tá tudo empregado em gabinete, ganhando dinheirinho de gabinete, vão sair candidatas a cargos eletivos, tá tudo já encaminhado, tá? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Todos, eu quero cumprimentar todos da mesa em nome da doutora Raíssa, uma mulher de garra, de força e de fé. O que tá acontecendo, mano? Olha como esses caras são hipócritas. Eles falam mal da direita, mas por que ele não grava um vídeo para falar mal do Jacques Wagner, para apontar, mostrar o que está acontecendo agora? A investigação da Polícia Federal no Jacques Wagner, o roubo do INSS, que é o filho do Lula, o Lulinha, o irmão do Lula, foi apontado que lesou os idosos, que esses ladrões do PT roubaram os idosos. Porque ele não faz um vídeo para falar sobre? É porque é um gado, é um infeliz que usa o nome da direita para ganhar hype, porque 80% de quem é da direita, eles seguem mais pessoas da direita. Então ele sabe que esses hates também que ele vai sofrer no YouTube, vai, querendo ou não, trazer um pouquinho de engajamento. É por isso que ele usa o nome da direita para falar mal. É o que todos esses vagabundos da extrema esquerda fazem. Eles não falam dessas notícias, eles ficam passando pano. Eles não falam. O que ele não falou da notícia do filho do Lula, do irmão, o Lulinha, né, que é irmão, sei lá, é irmão do Lula, da família, tudo é família do Lula ali. A família inteira foi envolvida com sujeira. O Lula, sim, do mensalão, Petrolão, ninguém nunca vai esquecer. Não adianta falar que não, que sim. Lula teve o nome, sim, envolvido, foi preso, foi condenado e foi descondenado. Entendeu? Na Lava Jato. Então esse cara, quem é ele para falar mal de alguém da direita, esse merda? O cara vota no Lula, mano.
Eu quero cumprimentar todos da mesa, em nome da doutora Raíssa, uma mulher de garra, de força e de fé. É a cara de um militante mesmo, de um extremista. Hoje eu não tô aqui somente como filha, eu tô como continuidade. Calaram a voz do meu pai, mas enquanto eu viver, a voz do meu pai vai ecoar no mundo inteiro. Primeiramente, eu queria agradecer aos presos políticos que estão aqui. Muito obrigada por ter dado a vida por nós. Cortar aqui que Os presos políticos estão dando a vida para vocês. São bandidos, criminosos, igual seu pai. E igual a sua mãe. Vamos lembrar a mãe dela aqui? Vamos lembrar a mãe dela? Vamos lá? o cara ama ficar apontando o dedo Vamos lembrar pros a mãe outros, dela aqui. mas ele não aponta do político Só para lembrar que a mãe dela também é corrupto que ele Faço elegeu. questão. Não é nem questão, eu faço questão. Militar. O que você esperava que pudesse acontecer com a intervenção militar? Na O cara verdade, fica a tirando gente sarro esperava da mulher, que perdeu o marido. Cara canalha. que Bolsonaro Por isso que continuasse o como brasileiro é presidente. lixo, nojento, sujo. Ainda saiu um cara desse. Essa Vocês são sujos, vocês são nojentos, vocês aí. ela queria golpe de Estado. Olha a cara do cara. Na verdade, nós Vou botar aqui o acreditávamos sim. vídeo. Isso aqui eu quero mostrar. Pior. Para, mulher. Hoje tá todo mundo melhor de Olha só. vida. Pelo amor de Deus, para. E Eu até perdi a parte que ela falou aqui do Bolsonaro no poder. Peraí. tinha. Só que Um regime militar que durou. O cara morreu. na Olha, verdade, olha o nós tipo de acreditávamos sim. Acreditava. Todos estavam ali naquele objetivo, a gente acreditou sim. Todos estavam O que vocês acreditando. esperavam com a intervenção? Olha o título que o infeliz coloca, criminoso. Por isso que eu falo, eu quero que todo petista morra de fome, cara. Morra de fome. Que o Flávio Bolsonaro seja o presidente, corte o auxílio desse povo, desses lixos. O cara colocou filha de Clezão, no dia 8 de janeiro recebe homenagem por ser filha de um criminoso. Olha que esse vagabundo coloca aqui, criminoso. Qual o crime que o cara cometeu? Não tem nem argumento para falar. O cara foi perseguido político pelo sistema corrupto da extrema esquerda. Então, como esse cara é canalha. E aí, cara, a boa. Para mim, todo político ele tem um pouquinho de desvio de caráter, para mim. A gente vai votar sempre no menos pior. Isso não quer dizer que o Flávio Bolsonaro é um santo. O único santo é Jesus, Jeová. Todo ser humano é sujo, é ganancioso, é picareta, é safado, é ardiloso. Todo ser humano tem os seus defeitos. E por isso que eu odeio o ser humano, eu gosto mais de animais, estar perto dos animais. O ser humano para mim é só para fazer algum negócio, para fazer alguma coisa assim. Tenho poucos amigos, que são os únicos que eu já tenho há anos de amizade, mas isso não quer dizer que eu também boto a mão no fogo por ninguém, entendeu? Todos são iguais. E para você ver como esses caras são cara de pau, o cara tirando sarro, tirando um barato para a cara dos outros. Agora eu vou te mostrar aqui um vídeo que esse infeliz gravou aqui, sem argumento nenhum, do Jacques Wagner. Tá vendo aqui? Ele ama ficar atacando o pessoal da direita aqui, ó, esse rato, esse merda aqui, ó, tá vendo? É o que esses caras fazem, esses extremistas. Todo extremista é assim, eles agem dessa forma. Não tem argumento, quer tirar tudo de contexto. Olha só. Estão morrendo de medo que o Trump ele finalmente classificou o PCC como terrorista. Todos da extrema esquerda não querem isso, porque sabem que, como os Estados Unidos estão classificando o PCC como terroristas,
a casa vai cair para todos os políticos da esquerda. A grande maioria estão envolvidos com o crime organizado. Então vai perder força mesmo, entendeu? PT, o PSOL, todos da esquerda. Tem que ir para cadeia, todo mundo que é envolvido com crime, cara. Olha para você ver aqui, ó. O álcool. Aqui. O cara ainda coloca a música do legado, como esse carregado do Menestro. Coloca até a música, né, que tem nojo desses caras. Eu quero ver ele colocar uma musiquinha de fundo quando a corda arremendar pro lado do Lula. Ele ataca o ministro Moraes porque sabe que o ministro Moraes, o ministro Mendonça, né, ele ataca o ministro Mendonça porque sabe que o ministro Mendonça ele está agindo de forma correta, está fazendo investigação. Ele não é um ministro que tem parceria com a Polícia Federal, não tem parceria com o PT, ele é totalmente parcial, e é o que esses lixos eles querem um ministro que seja parcial, que defenda os interesses da extrema esquerda, e não vai acontecer, seu merda. O ministro Mendonça vai botar todos na cadeia, todos os petistas que estiverem envolvidos no caso do Master. Há alguns acordos que o governo teve em relação, principalmente a cédula de votação. Porque todo mundo sabe. Olha, gente, eu nunca entendo por quê. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui. Olha a cara de medo. Vou mostrar aqui para você. Olha a cara de merda desses dois petistas aqui. Eles estão se cagando de medo porque sabem que se qualquer indício for confirmado, mesmo assim, fechar a investigação e for confirmado ali que a participação do Jacques Wagner nesse esquema, é uma cordinha que vai puxar os outros políticos petistas. E isso pode respingar no Lula, pode respingar em qualquer outro político da extrema esquerda. E é o que esses vagabundos são com medo, porque já está manchando o nome do PT. Tem muitos petistas que, enfim, se libertaram dessa alienação da extrema esquerda e já estão, uns mudaram realmente o fato, não vão votar na esquerda, tanto é que caiu o nível de aprovação. Muitos que eram da Bahia, que eu conheço, pessoas que votaram no Lula não vão votar mais, alguns vão votar em branco, porque realmente, igual eu falei, é igual a torcida de futebol, são burros, não pensam na cabeça, vão votar em branco porque não gostam do Bolsonaro, ou não gostam do Zema, ou de outros políticos da direita, mas votam em branco porque também não confiam mais no Lula. Então eles estão perdendo força, então os caras estão com medo porque já estão sujando o nome, estão levando o nome da extrema esquerda para a lama, como já sempre foi, mas agora piorou com esse escândalo do Banco Master, do INSS, que tem o nome da família do Lula envolvida, do PT. Tanto é que nenhum político petista quis a instauração da CPMI, tanto do Banco Master como do INSS, porque eles estão envolvidos até o talo com isso aí. Entende? É natural que esses caras vão passar pano, vão ficar com medo. Olha a cara de medo desses vagabundos aqui, ó. Quando estava falando da filha do Clezão, vocês viram que estava tirando sarro aqui o Vitor Cachorro. Agora, quando é o político de estimação desses caras, desses merda aqui, eles não tiram sarro, né? Então, olha a hipocrisia desse merda aqui, ó. Olha a cara de medo. Parece cachorro que é o da mudança. Dia 18 de junho, 10 horas da manhã, eu iria fazer. Qual é a desculpa? Daqui a pouco, o que eles fazem? Dos ventos e dos PLNs que estão
pausa o vídeo e vou falar do Flávio Bolsonaro. Vou desvirtuar o assunto, porque eles não têm argumento. Brasil, se não me engano, são 5. Apesar que nós temos 11 PLNs. Os outros, como a comissão de orçamento foi instalada essa semana, com a eleição do deputado Domingos Neto, eu optei de encaminhar para agora fica sério, né? o orçamento para que lá ele possa ter um trâmite normal. Então, eu fiz um vídeo aqui apenas para expor esse merda desse cara aqui, esse canalha, mostrar um exemplo, né? Como que esses péssimos desinfluenciadores da extrema esquerda, eles fazem vídeos 24 horas por dia falando mal da direita, porque eles não têm assunto. Sempre quando tem alguma bomba para a esquerda, eles já vão fazer um vídeo para buscar alguma coisinha lá atrás ou inventar alguma coisa da direita, porque eles querem mascarar, esconder a sujeira para debaixo do tapete. É o que esse cara faz. Eles não têm o que fazer da vida. O cara que passa 24 horas gravando um vídeo falando mal dos outros, tá vendo os outros na internet pedindo um pix, é porque é um desocupado. Então, cara, você vê qualquer tipo de merda como esse aqui, para de seguir um cara desse, cara. Toma vergonha na cara. Entendeu? Toma vergonha na cara. Para de seguir um cara como esse aqui. Toma vergonha na cara, velho. E você que segue um merda desse. Por isso que a sua vida é uma bosta, não vai pra frente. Era isso aí. O vídeo de hoje para mostrar para vocês aqui como esses caras são hipócritas. São os verdadeiros hipócritas. Eles falam mal da direita, mas no fim eles jogam a sujeira para debaixo do tapete, passam o pano para a esquerda. É o que eles fazem.